Shalom, queridos, graça e paz, tudo bom? Bom dia, que esse dia seja um dia abençoado, uma manhã abençoada para você, para sua família, para sua casa, em nome de Jesus. Hoje eu quero conversar com você nessa manhã, nessa devocional, sobre o embaraço, aquilo que pode estar embaraçando, impedindo a nossa vida, detendo, atrapalhando o teu avanço com Deus. Eu quero ler com você em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que nos estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Querido, aqui esse texto, o escritor aos Hebreus começa a falar sobre a nuvem de testemunha. O que significa isso? Significa que todos nós hoje estamos rodeados de tantos testemunhos, de tantas bênçãos. Aqui o capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Então eles são para nós essas testemunhas. Então todos nós já temos testemunhado a obra de Deus na vida de alguém, na vida dos heróis da fé. Você com certeza tem visto o que Deus tem feito na vida de alguém próximo de você, ou até mesmo na sua própria vida. Isso traz para nós uma nuvem de testemunha. Nós não temos dúvida do que Deus faz, pode fazer, da graça, da misericórdia, do amor, do cuidado de Deus. Então, nós que estamos cercados de tantos testemunhos, precisamos então deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos então progredir e cumprir a carreira que nos está proposta, correr essa carreira de maneira perseverante, de maneira intensa, de maneira, poderosa. É isso que Deus quer, que você flua no ministério, na palavra, na presença, nos princípios de Deus de uma maneira intensa, de uma maneira total na sua vida. E aí, o que impede? Uma coisa é o pecado. O pecado, obviamente, a Bíblia diz que ele faz separação entre o homem e Deus. E todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas aqui também fala sobre o embaraço, e é sobre isso que eu quero falar com você. O que seria esse embaraço? O que pode estar nos embaraçando? Você, como um crente fiel, como um homem ou uma mulher de Deus, com certeza tem lutado contra o pecado, tem vivido a sua vida, guardando a sua vida, se afastando do pecado, não dando chance ao pecado na sua vida. Pelo menos tentamos fazer isso. Nem sempre conseguimos, mas quando caímos e pecamos, sabemos que temos também um advogado, temos o Senhor, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o embaraço é algo mais sutil, é algo mais, talvez mais até difícil de ser percebido. Porque o embaraço não é necessariamente algo que é flagrantemente um pecado. Existem coisas que não são um pecado flagrante, algo assim que nós saibamos antemão que é pecado. Mas também podemos considerar isso como o apóstolo Paulo disse, que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então essas coisas que são lícitas, mas são inconvenientes, se tornam embaraço na nossa vida quando nós não entendemos isso e não então abrimos mão, não deixamos. O texto diz aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então são coisas que estão ao nosso redor, situações que se apresentam todos os dias, Todos os dias. Talvez uma mágoa, talvez uma palavra que a gente libera, uma palavra de ofensa, uma palavra de condenação para alguém ou para si mesmo, que se torna na nossa vida um decreto, se torna na nossa vida um embaraço. E esse embaraço, ele nos prende. Imagina alguém que quer correr e tem um embaraço nas suas pernas, nas suas mãos, e aquilo impede que o movimento seja pleno, seja total, que a velocidade seja máxima, que
né, que o impulso seja completado, seja completo. Então, essas coisas elas se manifestam assim. E a Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus para ver que Jesus ele não somente não pecava, mas ele também não se embaraçava. Muita gente tem conseguido se afastar do pecado, mas tem entrado em embaraços. São como coisinhas, raposinhas, situações que às vezes roubam o nosso tempo, roubam o nosso foco, roubam a nossa paz, roubam a nossa santidade, a nossa paz interior, a tua consciência tranquila. E tudo isso se torna como sujeirinhas, né? Que vão embaçando, que vão atrapalhando, que vão turvando a nossa visão e impedindo que nós vejamos claramente, que nós avancemos claramente, que nós conquistemos tudo aquilo que Deus propôs para nós. Então existem embaraços, coisas que roubam teu tempo, coisas que impedem você, de repente, de testemunhar de Cristo de maneira eficaz, que tiram a tua credibilidade como um homem, uma mulher de Deus. É o que a Bíblia diz, que não basta apenas se afastar do mal, mas também da aparência do mal. Então tudo isso tem a ver com ter essa sabedoria, ter a sabedoria de Deus na nossa vida, para saber como nos posicionar, como nos portar, como entrarmos e sairmos dos ambientes sem comprometer a nosso testemunho, sem, de fato, nos embaraçar. Nos embaraçar. Então, que você seja alguém que se afasta do pecado, mas também seja alguém que não se embaraça, né? Que não se detém com os cuidados deste mundo, com coisas que não têm valor. A Bíblia também cita: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Então, são essas coisas superficiais, supérfluas, que muitas vezes nós assumimos na nossa vida, e na verdade essas coisas, essas situações, esses sentimentos, até mesmo esses pensamentos, podem estar roubando de nós a eficácia, a excelência. Pensa nisso. O que pode estar roubando de você a excelência da vida cristã, a eficácia do testemunho, o poder de Deus na sua vida, né? Talvez um ministério que você abandonou, algo que você começou e parou, não porque pecou, mas porque se embaraçou. Sentimentos, amados, nos assaltam, sentimentos, eles vêm, pensamentos vêm à nossa mente e se tornam um embaraço na nossa vida. Então eu quero dizer para você que nessa manhã todo embaraço seja tirado da tua vida, que Deus lhe dê sabedoria para identificá-los e deixar para trás e se afastar deles, assim também como o pecado. O pecado gera morte, mas o que nós vemos é que o embaraço, ele nos impede de avançar. E você precisa avançar. Deus tem planos de avanço, planos de vitória, planos de bênção para você, para sua família, para sua casa. Muitas coisas às vezes vêm embaraçar o relacionamento do marido com a esposa, do pai com o filho. Tira esse sentimento, tira essas coisas. Não permita que isso embarace você e você não seja vitorioso, não tenha sucesso naquilo que Deus tem para a sua vida. Um beijo no seu coração. Deus abençoe você. Eu declaro, profetizo, oro para que a sua vida seja uma vida livre, desembaraçada, livre do pecado, e onde você possa ter velocidade, ter avanço e conquistar o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fica na paz, shalom, Deus abençoe.